como é que você descreveria, né, de uma forma resumida, uma forma que... Pensa que uma pessoa que de repente já ouviu falar de ChatGPT, porque isso tá em voga, tá na mídia e tudo mais, já ouviu falar de inteligência artificial e tudo mais, mas ela não consegue entender como ela usa na sua profissão como vendedor ou como vendedora, né? Como é que essa tecnologia ela pode ajudar o vendedor a melhorar, por exemplo, a experiência que ele dá para o seu cliente? Tá. Acho que a primeira mudança de pensamento que você tem que ter em relação ao ChatGPT é de que ele não é um assistente. Muitas pessoas falam, ChatGPT é como se fosse um assistente, um estagiário. Você vai ver muita gente falando isso. Um estagiário, como se fosse um estagiário. Não é um estagiário. Ele é muito mais inteligente que um estagiário. Tipo, na verdade, se você for pensar, o ChatGPT já é a entidade mais inteligente do mundo, mas de longe. Se você pensar em, sei lá, tiver profundidade de conhecimento em uma vastidão de disciplinas. Né? Ele sabe falar tanto de matemática quanto de rocket engineering, né? Tipo engenharia de foguete, até programação, até marketing, até copy, até vendas. Tipo, ele sabe falar de tudo. Óbvio, ele não vai ser tão profundo necessariamente quanto a melhor pessoa daquela disciplina. Por exemplo, ele não sabe mais de copy do que eu, não vai saber mais de vendas do que vocês, mas tipo, ele vai conseguir entrar numa profundidade grande numa vasta área de disciplina, né? Beleza, então de conhecimento, em termos, sei lá, de inteligência, ele já é a entidade mais inteligente do mundo. Diferentemente do Google, que só indexa informação, né, de outros lugares, não. O ChatGPT ele já usou tudo aquilo para ser treinado e ele de fato consegue raciocinar, consegue pensar, consegue analisar, consegue revisar, consegue escrever, consegue criar. Então, ele é uma entidade inteligente mesmo. Então, a primeira coisa que as pessoas têm que mudar a concepção é, não, ele não é um assistente. Pensa nele como um mentor, como um parceiro de pensamento, como um sócio. Né? Pensa nele dessa maneira. Se você mudar só essa atitude em relação ao GPT, já melhora muito. Extrair coisa melhor dele. Muito melhor, porque você vai começar a pensar, por exemplo, eu dou o exemplo de prompt, melhor tipo de prompt que você pode pensar. Você está pensando em fazer alguma coisa. Seja, sei lá, quero escrever um e-mail de outbound, eu quero meu pitch de vendas, quero qualquer coisa. Você pode simplesmente falar para ele, ChatGPT, estou pensando em fazer X para Y. Então, estou pensando em escrever um e-mail de outbound para captar clientes grandes como a Itaú e Vivo, por exemplo. O que você precisa saber sobre mim, sobre minha empresa, sobre meu produto, para me ajudar nessa tarefa da melhor maneira possível? Pergunta simples, mas você está indo a partir do seu objetivo. Você não está pedindo o resultado final. Normalmente, Perfeito. A pessoa pediria o resultado final, tipo como se fosse... Me escreve um e-mail aí, ó. Me escreve um e-mail aí de outbound. Beleza, eu escrevi um e-mail, ele até pode falar, mas preciso saber um pouquinho assim. Não, mas já fala qual que é o seu objetivo, fala a ação que você está pensando em fazer. E daí o que ele precisa? O que ele precisa? Falando, o que você precisa saber de mim para me ajudar nessa da melhor forma possível? Ele vai falar, eu preciso disso. Daí você vai conversando com ele. Mas aí, beleza, você começou pelo objetivo, não pelo resultado final que você busca. Tipo, Perfeito. Já começou pelo objetivo. Daí você tá pensando nele justamente como um sócio, né? Como um cara para ajudar você a pensar, como um coach. Que pro estagiário você não perguntaria isso, né? Não, você não pergunta. Você é estagiário, você justamente fala, escreve um e-mail aí, ou sei lá, ou faz essa planilha, ou tipo... Então isso já muda totalmente como você pensa em como usar ele. Porque... ele é inteligente mesmo, ele vai te fazer pensar em coisas que você não estava pensando. Ele vai te ajudar bastante se você usar ele direito. E assim, né, um dos meus papéis aqui como host é nivelar, traduzir isso para nossa audiência. Então, o que é o prompt? Né? Prompt, me corrija se eu estiver errado, é o texto que você coloca na caixinha, né, que quando você entra ali no chatgpt.com, é isso? Acho que é .ia. O chatgpt.com, acho que é .com Se mesmo. pôr no Google, acho, né? Vamos ser sinceros. Mas Aí você entra e você escreve. Aquilo que você escreve é o que o Max está falando como prompt, né? Então acho legal colocar. E eu acho que eu, Leandro, né? Tô sendo sincero aqui, eu demorei muito tempo para entender esse lance do conversar. Porque quando eu me deparei com aquela entidade, aquela tela, eu uso o modo noturno, então no meu não é branco, é preto, né? Eu olhei, eu não lembro o que estava escrito, se era escreva, eu olhei e falei assim, o que eu vou escrever, cara? Né? Tipo, aí eu comecei a perguntar umas coisas, né? Todo mundo começa e tal, algumas brincadeiras, e eu levei um tempo até começar a colocar na rotina de atividades que tanto eu quanto a Mônica, que é a nossa produtora aqui, tem. E é muito bizarro esse lance que você falou, né? Você começa a conversar, né? Você começa a colocar informação em cima da resposta, você... Cara,
assim, como é que a gente pode usar esse raciocínio? Porque o conversar foi difícil para eu entender o lance de fazer uma pergunta. Às vezes eu colocava assim, baseado na sua resposta anterior, fale mais sobre o item 2. Aí eu percebi que ele entendia que eu queria seguir uma linha de raciocínio, né? E pegar o item 2 da resposta e aprofundar. Mas eu levei um tempo para, tipo, entender como eu conecto isso na minha atividade, cara. Daí a pergunta é, como é que o vendedor que está nos escutando, ele começa como é que ele conversa com o ChatGPT? Ele põe, a melhor alternativa é o começar, nem você falou, não com o produto final, mas começar com as perguntas. Mas o que a gente poderia colocar de elemento prático para a pessoa conseguir extrair da ferramenta algo que ela possa realmente usar no dia a dia? Tá, legal. Acho que a primeira coisa que ela pode pensar é em relação ao objetivo que ela tem. Primeira coisa, já abrir a cabeça, eu achava que o GPT só funcionava então pra coisinha bobinha, pra escrever um rap sobre mim, pra escrever uma legenda de Instagram. Então, primeira coisa, beleza, vamos mudar essa concepção. Já viu que não, pode ajudar em tudo. Tá. Pode ajudar tanto coisa estratégica quanto de fato escrever. Eu falo que ele ajuda em 4 grandes coisas. Ter ideias, fazer brainstorm, aprender qualquer coisa. Então, você precisa aprender mais sobre algumas técnicas de fechamento de vendas. Né? Eu trabalho com consórcio, sei lá. Quais são 10 tipos de fechamento de venda que eu deveria aprender? Ele vai lá, fala 10. Aí, beleza, desses 10, tá bom, quero que você me ensine esse primeiro passo a passo. E simule uma situação com o cliente ainda. Bom, ele vai te ensinar. Tá. Beleza, aprendi o primeiro, vai pro segundo, vai pro terceiro, vai pro quarto. Então, falando, ter ideias, aprender, pensar. Então, como eu falei, pensar. Eu vendo, sei lá, seguro de saúde. Né? Como que você pode pensar com ele? Quem que seria o público perfeito para eu ir atrás? Eu já vendo bem para público A, público B, público C. Que outro público seria bom para eu ir atrás? Então, legal, você está pensando com ele. Então, beleza. Primeiro, então, ter ideias, aprender, pensar, depois escrever. Depois, de fato, escrever. Tá. Me ajuda a escrever uma apresentação final aqui para o cliente que eu vou apresentar para ele o meu plano. Ele fala, o que é importante ter nessa apresentação? Né? Daí ele escreve, dá umas ideias. Tá, legal, mas que objeções meu cliente pode ter? Ele vai lá e dá algumas ideias. Mas você não... Como contorna essa objeção? Como contorna essa objeção, por exemplo? Me dê três técnicas a partir de Zig Ziglar que poderiam me ajudar a contornar essa objeção. Daí isso aí é uma outra técnica que você pode fazer. Você pode trazer algum autor famoso, por exemplo, que você sabe que ele vai ter isso na base de conhecimento dele para criar uma resposta específica para isso. Mas eu não preciso ficar somando com a minha pergunta anterior. Eu vou encaixando... Ele entende vai na tá conversa. Você vai isso, mas ele entende a conversa. A conversa ele usa como contexto para responder aquilo que ele está respondendo na hora. Mas ele não herda de um dia para outro, né? Pelo menos Não, de um dia para outro, ele herda no chat. Se você entrar na mesma conversinha... Na mesma conversinha, sim. Acontece que se você conversar muito, se a conversa ficar gigante, ele começa a se perder um pouco. Daí é legal você criar uma nova conversa. Tá. Mas várias vezes é bom você deixar uma conversa ali parruda, que você já tem todos os dados, ele já entendeu sua empresa, já entendeu tudo, ele vai te ajudar mais naquilo. Tá. Então, beleza, para essas 4 coisas, são coisas que você pode usar toda hora o ChatGPT para te ajudar. Ou o ChatGPT, o AdaptGPT, tanto faz. Essas 4 coisas principais. Além disso, que eu estava falando para você, que tem um framework, assim, para você pensar uma estrutura de prompt, que nem você falou, prompt é exatamente isso, é o texto que você coloca no ChatGPT. Uma estrutura de prompt para você pensar, fazer meio que um checklist mental, assim, para ver, será que tá faltando alguma coisa? Será que eu posso melhorar isso? O CIDEM, que a gente chama. Então, um acrônimo, CIDEM. C, contexto. Então, qual que é o contexto daquilo? Eu quero criar uma lista de possíveis prospects aqui para minha empresa. A gente vende software de inteligência artificial, o nosso cliente principal tem 50 a 500 funcionários, blá, 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 blá. Beleza, o contexto. O I, de instrução. O que é instrução? O que você quer que ele faça? Qual que é a tarefa que você quer que ele faça? Então, quero que você me ajude a criar essa lista baseado na lista que já temos hoje, que são dessas empresas A, B, C, D, E, tanto faz. O D, né, CIDEM, D, de dados. Então, que dados extras você pode dar para ele? Por exemplo, nesse caso, é a lista das empresas que você já tem. Né? Especificar. É para uma lembrança, para você especificar o prompt. O que você está esperando de resposta, no caso. Pode ser também. Você pode especificar várias coisas. Por exemplo, esse prompt já estaria bem específico. Você já está falando das empresas que você tem, já tem os dados, já tem o contexto específico. Então, especificar mais uma lembrança de o que você poderia especificar nesse prompt, o que você pode melhorar nele. E o M é o de melhoria. O que é para lembrar? Justamente, você mandou o prompt para ele, tipo esse prompt que eu dei o exemplo. Tá. Ele vai te responder uma coisa. Daí você tem que lembrar que é que nem a gente falou agora, é uma conversa. Você não precisa... Se ele responder uma coisa e você não gostou, você não tem que fechar a aba, desistir e vai embora. Não, ele é burro.
Não. Ele não vai ficar chateado, né? Não vai ficar chateado. É o único cara que aceita feedback numa boa. Exato, ele vai aceitar feedback na boa. Você fala pra ele, não, então, beleza. Eu vi que você me deu aqui uma lista de empresas, mas você falou, tipo, do Nubank, você falou da VTEX, você falou de não sei quem. Essas empresas não são muito boas pra mim por conta de X, Y, Z. Então, pensando nisso, faça a lista novamente pra mim, por favor. Daí, entendido. Verdade, Max. Isso aqui, ele vai lá e vai fazer a lista de novo. Daí você fala, legal, agora gostei. Gostei dessas 10. Então, me manda mais 10. Tá. Você pode fazer, você pode criar uma lista de potenciais empresas para você ir atrás, por exemplo. Por exemplo, para eu contratar... eu tive 2 pessoas que eu contratei agora. Head de vendas, B2B, e Head de Business Development. O que eu fiz? Eu simplesmente primeiro pensei, que empresas vão ter boas pessoas nessas áreas? Aí beleza, eu fiz uma lista de 10 empresas na minha cabeça. Falei, tô querendo montar uma lista, tô querendo pensar em que empresas vão ter boas pessoas de vendas B2B. Né? Então, eu tô procurando empresas que sejam startups, ou seja, que cresceram muito provavelmente por conta dessas pessoas. E não que essa pessoa entrou lá e já tinha um time rodando, tudo bonitinho, não. Quero pessoas que provavelmente construíram um time de vendas, porque a gente vai ter que construir um time de vendas. Então, eu pensei nessas 10 empresas, baseado nessas empresas, que outras empresas você acha que se encaixam nessa categoria? Ele falou, me fez uma lista de 30 empresas. Daí, beleza, quando ele fez 10, eu vou fazendo de 10 em 10. Eu não gosto de pedir 30. Se você pedir 30 de uma vez, por exemplo, ele até pode fazer, mas ele vai fazer pior. É melhor você pedir no picado. Ele começa, ele meio que fica mais burro, porque ele vai tentar fazer tudo de uma vez só, é pior. Então, faz em 5 segundos, né? Exato, mas vai ser pior. Então é melhor você ir pedindo, nunca pede, tipo, me dá 30 e 10, me dá 50 e 10. Não, vai pedindo 5 e 5, 10 e 10, que vai ser melhor. E vai dando melhoria, né? E pode, exatamente, você pode dar melhoria. Daí você pede mais, né? Exatamente. Daí você pode também melhorar antes dele dar a lista completa. Daí beleza, ele me deu essa lista, daí eu fui atrás dessas pessoas dessa lista, no LinkedIn, simplesmente assim, e em pouco tempo, em uma semana, consegui contratar essas pessoas. Então, já me ajudou bastante nisso, por exemplo. Mas acho que é isso. Eu respondi a pergunta? Respondeu, sim. Respondeu. e, cara, assim... Respondeu sim, com certeza, cara. E, inclusive, pra montar essa pauta, eu tava pensando nela, eu falei assim, cara, Casa de Ferreiro, espada ninja na vitrine, né? Eu usei o chat GPT. Eu vou pedir pro editor colocar o prompt na tela aí, quem estiver assistindo vai ver. Mas, basicamente, assim, acho que não tão elaborado dessa forma, mas eu falei, eu tô preparando a pauta no podcast pra entrevistar um dos maiores especialistas em chat GPT do Brasil. Aí coloquei seu nome. Nosso público é composto de vendedores e eu gostaria de guiar a conversa de uma forma que eu pudesse ajudar o ouvinte a entender esse movimento de inteligência artificial e como ele pode usar o chat GPT na sua rotina. Eu acredito que exista muita confusão sobre o tema, ainda mais com tanta gente falando sobre o tema sem tanta propriedade. Portanto, eu gostaria da sua ajuda para elaborar 4 perguntas que fossem interessantes, desafiadoras para o convidado, mas também que trouxesse na resposta uma discussão saudável de como usar a inteligência artificial no dia a dia profissional. Você poderia me ajudar? Por favor, eu sou educado com o chat GPT. Tá certo, E aí ele trouxe 4 perguntas aqui, que basicamente eu usei aqui como base, trouxe um contexto, e aí eu continuei aqui, agora transforma isso num título pro YouTube, né? Aí não veio umas ideias assim que eu achei tão legal assim, mas, cara, a primeira aqui... Quer dizer que o seu primeiro prompt foi de 15 linhas, o outro foi de 2, né? Tem um pouco disso também, né? Mas esse primeiro prompt foi ótimo, tá vendo? Foi bom? Você fez exatamente tudo o que precisa, você deu o contexto, foi específico, foi ótimo. Eu achei que foi uma experiência bem legal, assim, de conseguir trazer, assim, para uma utilização, eu queria trazer, né, pro amigo ouvinte esse entendimento, tipo assim, o Leandro fez isso e tá guiando uma conversa, óbvio, a conversa é entre humanos, então tem coisa aqui que faz sentido perguntar, tem coisa que não faz sentido, mas, cara, é uma ferramenta ela não vai produzir a pauta, né, não vai produzir o texto da pauta, né, tô olhando pra Mônica, porque uma vez ela olhou e falou assim, Leandro, esse texto que você pôs aqui tá meio... carinha de GPT, né? Lembra? Aí ela pegou e falou assim, deixa comigo que eu vou reescrever. Mas ela é um ponto de partida de você... Vai ajudar você a pensar. Vai pensar... de fato, cara, é interessante ter essa visão, Max. Muito bom. E aí, o que você achou deste conteúdo? E se eu te disser que tem muito mais no episódio completo? E pra você ouvir ou assistir, tem um link na descrição deste conteúdo para que vai te levar. Se você quiser assistir aqui no YouTube, você vai ver o episódio completo. Se você quiser ouvir, tem no Spotify, no Apple Podcast, no Google Podcast, enfim, no player que você preferir.
E se você se interessou em conhecer o programa de aceleração de super vendedores, saiba que tem também um link aqui para você poder conhecer o nosso treinamento, um treinamento em que eu e Daniel Mestre vamos acompanhar você durante 6 meses com 14 encontros online e ao vivo. Vamos te ajudar a desenhar processo de vendas, vamos te entregar a técnica de vendas e vamos ajustar o mindset, o comportamento para acelerar os teus resultados. Tem um link na descrição desse conteúdo aqui. E por último, mas não menos importante, link do RD Station CRM para você conhecer a maior plataforma de CRM da América Latina, ou seja, o CRM mais utilizado por operações tanto B2C quanto B2B. Tem um linkzinho aqui embaixo para você conhecer o RD Station CRM. Tamo junto?